Olá pessoal, tudo bem? Então, como vocês podem ver aí pelo título deste vídeo, nós teremos aí um vídeo um tanto quanto diferente, porém relacionado com o mês de Setembro Amarelo que está para se encerrar, né? Originalmente eu tinha uma outra ideia, eu ia fazer um vídeo falando sobre o poder e a felicidade, até já tinha esquematizado mais ou menos o que eu ia falar. Só que aí aconteceu algo um tanto quanto inesperado para mim, que foi o seguinte, eu sonhei, tudo bem que sonhar nada demais, mas assim, eu sonhei que eu estava submetendo um vídeo exatamente com o título que vocês estão vendo desse vídeo. Infelizmente no meu sonho eu não lembro o que eu falei no vídeo, então esse vai ser um vídeo bastante espontâneo, no sentido de que eu vou falar o que me vier na cabeça, a gente vai refletindo em cima disso, tá? Mas é aquilo, como o pessoal fala, siga os seus sonhos, estou seguindo o meu sonho e gravando um vídeo então falando sobre a dor e o amanhã, tá? E que já fique registrado, o foco desse vídeo não é ser um vídeo motivacional do tipo frase de efeito. Inclusive, quando eu sonhei com esse título, eu até fui lá no Google, a dor e o amanhã, e aí aparece algumas frases motivacionais do tipo, a dor de hoje se tornará a força do amanhã. Tudo bem, assim, eu entendo, né, essas frases motivacionais, mas eu queria fazer algo um pouco além disso, né, e também trazer uma carga mais pessoal de alguns comentários meus nesse caso, tá? Então esse vídeo vai ser um pouco mais amplo do que isso, tá? E o interessante de gravar esse vídeo é que talvez daqui a um dia, um mês, um ano, alguma pessoa veja esse vídeo e fale, caraca, isso fez muito sentido, assim, para aquela pessoa que está vendo esse vídeo seja muito importante. E aí eu vou pensar, nossa, então realmente aquele meu sonho fez sentido, né? Que eu ter gravado esse vídeo fez todo sentido. Então é meio que uma reflexão que eu tive antes de gravar esse vídeo. Então, tudo bem, sem mais enrolações, tá? Vamos realmente ao assunto aqui. Faz mais ou menos 2 anos atrás, né? Então, caraca, o tempo passa bastante. Eu gravei um vídeo que o título dele era Todos Temos Problemas. E assim, esse vídeo, no fundo, era eu, Felipe, falando o óbvio, que todos temos problemas. Eu imagino que para, sei lá, 90% de vocês para mais, isso seja óbvio. Tudo bem que em algumas situações é importante de que o óbvio seja dito, até para a gente martelar, até entrar na nossa cabeça, né? Então, eu acho que todos nós temos problemas e isso é óbvio, para a maioria de vocês, tá? Para você que acha que não, então que se torne óbvio agora. Claro, eu não estou aqui para querer dimensionar os problemas. Então, o problema, sei lá, do João é maior do que o problema do Felipe e vice-versa. Não é o foco aqui. A questão é que todos temos problemas. Tudo bem que, imagino eu, na grande maioria dos casos, a gente vai pensar o seguinte, poxa, os meus problemas se resolveriam se eu tivesse agora 10 milhões na minha conta. Ou então, não, 10 milhões não, 1 milhão já tá bom, já resolve todos os meus problemas já. Tudo bem, assim, é uma possibilidade. Eu poderia pensar assim também, né? Claro. Mas a gente percebe que até pessoas que têm aí um grande poder aquisitivo, elas têm problemas, né? Então, por exemplo, acho que foi um dos primeiros vídeos do Setembro Amarelo que eu falei, né, sobre o caso do Robbie Williams, né, o ator que acabou se suicidando, mesmo ele tendo muito dinheiro. Alguém tinha dúvida de que ele tinha muito dinheiro? Eu acho que não, né? E mesmo assim, com ele, né, ele optou pelo pior caminho. Por quê? Por conta de problemas dele, tá? Dito isso, eu queria aqui nesse vídeo falar um pouco com vocês da dor, né? E eu quero trazer a dor aqui como uma coisa além do problema, porque às vezes o problema, ele é algo pequeno, não no sentido de menosprezar. Às vezes o problema, ele é da nossa cabeça, então você pensa, puxa, como tal pessoa vai reagir se eu falar tal coisa? Você fica lá assim, sofrendo, e no final, não foi nada aquilo, tá? Inclusive, eu lembro que o pessoal fala, existem estudos aí que, sei lá, vou chutar um valor aqui, tá, gente?
90% das coisas ruins que a gente pensa, elas não se concretizam. Aí a gente vê como a gente passa tempo, né, pensando em coisas ruins, sendo que na prática isso não acontece, tá? Mas eu quero aqui falar sobre a questão da dor. Tá? E a dor, pelo menos na minha percepção, e eu acho que no contexto desse vídeo faz sentido, ela seria algo além do problema, né? A dor realmente é algo que nos aflige, assim, no nosso íntimo, que nos faz mal, tá? E a gente acaba tendo dor pelos mais diversos motivos. Claro, às vezes esses motivos não dependem da gente. E eu falo por mim, Felipe, esse é o pior caso. Porque quando não depende da gente, quando é alguma adversidade que não tem uma relação, assim, a gente não contribuiu para isso, a gente não pode fazer nada para mudar, realmente, pelo menos na minha percepção, isso é onde mais machuca, tá? E, assim, nesse caso, o que a gente poderia falar é uma oportunidade de trabalhar a resiliência. E é claro, é um discurso bonito, mas, assim, a gente também tem que ser um pouco plausível com a realidade, né? Assim como a gente falar, tudo vai passar, então a pessoa tá lá sofrendo e fala, tudo vai passar, e tudo bem, falei isso, né? Mas, voltando aqui à questão de quando são dores adversas a nós, então, por exemplo, sei lá, vou dar um caso assim mais próximo, assim, mais plausível, no sentido de talvez vocês consigam imaginar isso ou não, né? Você tem uma família aí com um conjunto de filhos onde os pais optam por se separar e é uma separação assim bastante disruptiva. É claro que aquilo ali vai causar uma dor no núcleo familiar e os filhos, assim, o que os filhos fariam? Né? Muito pouco que eles poderiam fazer com relação a essa dor que eles vão vir a sentir, tá? Então, a dor, ela acaba aparecendo para nós dos mais diversos cenários e motivos diferentes. Alguns que têm relação com a gente, então pode ser que nós tenhamos causado essa dor para nós mesmos, isso pode sim vir a acontecer, mas também pode ser que adversidades tenham gerado essa dor para a gente, isso também pode ser que aconteça, tá? E o que é que nos resta? A dor no final das contas, né? Existe uma frase que eu gosto bastante do Ariano Suassuna, que é aquele escritor já falecido, que ele fala mais ou menos assim, vamos ver se eu consigo me lembrar da frase, nas mesmas palavras, né? O otimista é um tolo, o pessimista é um chato, bom mesmo é ser um realista esperançoso. E essa frase, quando eu vi ela pela primeira vez, eu acho que eu acertei ela, espero que sim, qualquer coisa vocês colocam nos comentários, você acertou, você errou, mas enfim. Essa frase, na primeira vez que eu vi ela, eu fiquei bastante pensativo, mas hoje em dia, assim, eu vejo muita clareza, lucidez e eu até me encontro nessa frase, tá? Porque as pessoas, elas convivem comigo, elas falam comigo e comentam, né? Pô, Felipe, como você é uma pessoa otimista? Porque eu falo assim, vai dar tudo certo, vai dar... Eu gosto de falar a frase, vai dar bom, tá? Vai dar bom. Inclusive, só trazendo um breve relato da minha vida, né? No meu 5º ano de graduação, tem o TCC. E o TCC, ele é o terror da graduação. É super comum você ficar assim, com os cabelos, querendo arrancar os cabelos, desesperado, não vai dar nada certo, né? E aí o pessoal perguntava pra mim, e aí Felipe, e o TCC, né? Aquela pergunta mortal, e o TCC, como que ele vai? E eu falava, sim, aí o pessoal perguntava assim, e o TCC, ele vai sair a tempo? Aí eu falava, tem que sair, né? Não tem uma outra opção. E eu fui levando assim, tem que sair, tá? Então, só um breve relato. Mas a questão é que as pessoas falam, pô, como você é uma pessoa otimista, etc. E se eu for parar para refletir, tá? Talvez o otimismo que eu enxergue nas minhas ações não seja o otimismo que vocês pensam. Porque assim, quando eu falo para alguma pessoa, vai dar bom, ou então vai dar tudo certo, claro, a gente espera que dê aquele certo óbvio, né? Então se a pessoa, por exemplo, ela tem alguma dificuldade, sei lá, estou estudando para o vestibular, como a grande maioria de vocês, e eu falo assim, vai dar tudo certo, você vai conseguir. Claro, a gente quer o certo óbvio. Então, se eu falo, vai dar tudo certo, eu quero que a pessoa, né, eu desejo que a pessoa passe no vestibular. Mas pode ser que o certo que se dê não seja exatamente o certo que você queira. E aí, isso remete àquele vídeo que eu já falei dele várias vezes, porque é um vídeo assim que eu tenho muito carinho por ele, que o título dele é mais ou menos o que o futuro
nos espera, alguma coisa assim, que eu falo de várias situações da minha vida, que eu não vou repetir aqui, mas se vocês quiserem depois, vocês procurem lá, tá? Então, nesse caso, pelo menos na minha interpretação dessa frase, né, quando ele fala que o otimista é um tolo, é porque não adianta eu querer acreditar que as coisas sempre vão dar certo como eu quero que deem, porque não é assim, eu não tenho controle de tudo, né? Às vezes, algumas coisas, às vezes não, isso vai acontecer com certeza, as coisas vão caminhar para um lado que eu não queria, e acontece, porque eu não sou aqui um super-homem que tem controle de tudo, né? E o mesmo vale para vocês. Então, às vezes, vocês estão mirando aí num caminho e esse caminho acaba não se concretizando, acaba indo por um caminho alternativo, tá? Mas eu vejo cada vez mais, e eu falo disso no outro vídeo, né? Os anos vão passando para mim e eu percebo cada vez mais, e aqui eu vou repetir uma frase que eu falei no outro vídeo, que é o seguinte: se você é uma boa pessoa, se você se esforça para ser uma boa pessoa e você faz a sua parte, não tem por que as coisas de bom não acontecerem para você. Claro, quando eu falo as coisas de bom para você, não necessariamente o bom para você naquele instante é o que você imagina. Às vezes você tropeça, acontece alguma coisa que para você não era boa, mas que você olha depois, passaram alguns anos para o passado, né, e você vê, caramba, aquilo ali, por mais que não fosse o que eu queria naquele instante, hoje em dia eu consigo tirar algo de positivo daquilo, tá? Então isso acontece. E aí você vai pensar assim, caramba, eu tô sentindo uma dor tremenda agora, por algum motivo, qualquer motivo que seja de vocês, tá? A dor ela pode ser por um motivo pessoal, por um motivo profissional, por um motivo familiar, por um motivo de relacionamentos, tá? O que é que a gente sabe aqui? Todos nós que estamos aqui, nós estamos unidos por essa dor. Claro, não é a mesma dor que você sente, mas todos nós passamos pelas dores, tá? Nós vamos passar por momentos de dor na nossa vida, e isso aí acontece. Eu não quero aqui tomar uma visão mais niilista do tipo, não, porque viver é sofrer. Não é isso. Eu acho assim que faz mais sentido, é mais interessante para nós aqui enxergarmos o quê? Que nós não estamos sozinhos nessa, tá? Que as nossas dificuldades, os nossos problemas, as nossas dores, a sociedade como um todo, né, passa por isso. É claro, e aí a gente volta para aquele discurso extremamente manjado, porque nós vivemos nos tempos das redes sociais, e olha que eu, Felipe, não tenho redes sociais, tá? Inclusive no começo vocês falavam assim, Felipe, cadê seu Instagram? Não tenho Instagram, não tenho redes sociais, tá? No máximo que eu tenho aqui é o YouTube. Mas mesmo assim, eu sei que na era das redes sociais, onde todas as pessoas estão felizes, onde a gente compete por likes, por compartilhamentos, etc., né? Parece que meio que uma competição de quem está mais feliz, ou então parece que todos estão felizes e só eu que não, mas na verdade não. Eu já falei para vocês em vários vídeos isso, né? É muito comum, até por conta da idade do público-alvo aqui do nosso canal, né? Que vão ser aí jovens dos 14 até os 20 e poucos anos, a grande maioria, mas se a gente for pegar o pessoal um pouco mais novo, então dos 14 até os 18, é muito comum, e eu até me preocupo um pouco com isso, tá? O pessoal me idolatrar no seguinte sentido: pô, Felipe, desculpa, eu estou ocupando o seu tempo, não sei o que, a pessoa chega, desculpa, me ajuda, por favor, não, desculpa, eu não queria te atrapalhar. Eu falo, gente, eu sou igual a vocês, assim, sabe? Não é porque eu estou do outro lado da tela que eu sou diferente, tá? Eu também tenho dificuldades, eu também tenho problemas, eu também passo por momentos de dor, assim como vocês, e a gente vai vivendo a nossa vida, né? Sempre tentando sermos pessoas melhores, tá? Sempre tentando fazer a nossa parte, sempre tentando dar o nosso melhor, por mais difícil que seja, e às vezes é difícil, às vezes é muito difícil, tá? Eu sei que para alguns de vocês tem momentos que não dá vontade de sair da cama, você fala, tá, eu vou sair da cama, e daí, né? E daí? Mais um dia se passou, e daí, né? E eu sei disso, assim, isso é mais comum do que vocês acreditem, tá? Mas eu acredito que a gente sempre tem que mirar para frente, sempre dar o nosso melhor. E aí sim, né, vai entrar a frase motivacional. Porque quando a gente passa por esses momentos de dificuldade, de dor, e a gente olha para trás, a gente fala o quê? Caramba, eu venci.
né? Aí tem aquela frase romana, né? Acho que é romana ou é grega? Bene, vidi, vici, né? Eu vim, eu vi, eu venci. Então eu errei aqui a ordem das coisas. Eu vi, eu venci, mas enfim, é mais ou menos isso, né? E eu sempre falei para vocês, trazendo aqui o caso do vestibular, como esse período de vestibulando é um período assim sofrido, mas que vocês carregam pro resto da vida de vocês o sentimento de eu venci, eu passei por aquilo e eu superei. E isso, é claro, não é só pro vestibular, é para várias situações da vida de vocês, tá? Às vezes eu fico naquelas minhas reflexões assim um pouco mais, vou dizer doidas, né? Assim, um pouco mais reflexivas, talvez, né? Pensando, caramba, como seria interessante se eu pudesse chegar no Felipe do passado. Não estou falando, vou falar pro Felipe do passado, faz tal coisa, A, B e C. Não, eu nem penso em, vou mudar a visão do Felipe do passado. Eu penso só em, caramba, se eu chegasse pro Felipe do passado e desse um abraço nele e falasse assim, olha, você vai passar por muita coisa, você vai sofrer bastante, tá? Você vai ter várias dores, mas você vai superar isso, você vai conseguir seguir adiante, né? Quando as coisas parecem que você não vai ter força, que você não vai conseguir, que já era, que é o fundo do poço, você vai conseguir passar por isso, né? Então, é realmente uma reflexão minha, né? De conseguir falar isso, de transmitir isso pro meu eu do passado, porque geralmente quando nós somos mais novos, a gente não tem tanta vivência nem noção das coisas, tudo é mais difícil. Aí a vida vai passando, algumas coisas vão ficando mais claras pra gente, tá? Tudo bem. Aqui ficou um papo do Felipe quase que um ancião, né? Sendo que eu também não sou tão mais velho que vocês, mas assim, eu tenho um pouquinho mais aí de vivência que a maioria dos que vão assistir esse vídeo. Claro que até engraçado que sempre tem um ou outro que assiste o vídeo, é mais velho que eu e acha que eu sou mais velho, mas eu vejo isso nos e-mails que me mandam, mas isso daí são poucos os casos, tá? Então, gente, acho que o que eu tinha para falar era isso, não vou ficar também me prolongando mais, porque o vídeo já ficou muito longo, tá? Mas, enfim, comentários do vídeo, meu e-mail também, se quiserem mandar mensagem, conversar, coisas do tipo, tá? E dessa vez eu quero finalizar um vídeo um pouco diferente. Em vez de falar, se cuida, tá passando um vídeo, eu vou fazer uma coisa um pouco diferente, tá? Eu quero finalizar o vídeo com a seguinte mensagem. Se você conseguiu resolver alguma coisa que te aflige, que te causa dor, por menor que seja essa coisa, isso não importa. Significa que você conseguiu dar um passo adiante. Vamos em frente então, pessoal.